Hoje retomamos o tema dos atos administrativos, né? Vamos trazer aí uma discussão sobre as espécies dos atos administrativos. A lei ilustrativa é simples, mas é importante que vocês percebam que existem essas espécies, que essas espécies nos dão a conformação de tudo que serão os atos administrativos. Vamos trazer algumas classificações, as principais, porque não daria tempo de termos todas, até porque, se a gente for em todos os livros, um livro só de classificação daria 1000 páginas. Falaremos também sobre desfazimento do ato administrativo, nulidade, anulabilidade, né, envolvendo convalidação ou não, né, e sobre a extinção dos atos administrativos, a ideia de como os atos administrativos podem ser extintos, né. O conteúdo é um pouco extenso, cuja exposição pode ser um pouco mecânica. Eu peço a atenção dos senhores aos detalhes e vou tentar, na medida possível, tornar essa aula, que é um pouco árida, o mais leve, assim, o mais palatável à atenção dos senhores. Os atos administrativos são compostos, eles são divididos em algumas espécies. Nós temos atos administrativos chamados normativos, né, que são aqueles que não parecem atos normativos, porque eles encerram normas gerais e abstratas, né, cujo intuito é esclarecer ou instruir o conteúdo de uma lei. A diferença entre esses atos administrativos normativos e a lei é que a lei inova no ordenamento jurídico. Ela tem um requisito chamado, pelo professor Antônio Bandeira de Mello, de inovação. O ato normativo não inova, eles são editados praeter legem, eles são editados com a função de complementar o conteúdo da lei, mas ainda assim são atos administrativos. É importante que as pessoas saibam que atos administrativos não são efetivamente ou apenas atos concretos. Podem sim ser atos de natureza abstrata, natureza geral, como os atos normativos. São exemplos de atos normativos, decretos, regulamentos, ações normativas, portarias, resoluções, etc. Existem outros atos administrativos, outro tipo, são chamados os atos ordinatórios, né, que são aqueles que encerram orientações ou determinações internas, né, determinações de autoridades superiores com o propósito de vincular a atuação de seus subordinados. São ordens, né, exemplos, instruções, circulares, ordem de serviços, ofícios, algo que o superior hierárquico orienta, ele impõe ali um certo regramento na conduta de seus subordinados. Também são atos administrativos aqueles que têm natureza negocial, né? E os atos negociais se singularizam porque exigem manifestação bilateral de vontade. Então, eles não são impostos compulsoriamente ao particular. São exemplos de atos negociais, a licença, a autorização, a permissão. Nós já falamos aqui de autorização e permissão de uso, então, atos negociais sem o assentimento do particular, eles não viriam a ser implementados, né? A homologação e etc. Outros atos administrativos, outra espécie de ato administrativo são os atos enunciativos. São aqueles que atestam ou certificam situações jurídicas ali. Eu posso, por exemplo, certificar o nascimento de uma pessoa ou o óbito de uma pessoa. No Brasil, esse ato é praticado por um cartório, né? Um cartório de tabelionato, mas esse cartório ele é permissionário da administração pública, ele está ali em representação do Estado. Então, quando eu retiro lá no cartório a minha certidão de nascimento, o cartório pratica um ato enunciativo, né? Que é um ato que atesta, certifica ou declara uma situação jurídica. No nosso exemplo, certidão de nascimento, a situação é o nascimento. Uma outra classificação, uma outra espécie de atos administrativos são os atos punitivos, né, que têm por objetivo a aplicação de sanções, né, com o intuito de repreender a violação a atos legislativos, leis ou normativos. Eu tenho regras de conduta especificadas para as pessoas, para a administração, sobretudo, né, e quando essas regras não são cumpridas, né, do seu descumprimento resultam consequências. Algumas dessas consequências evoluem para a aplicação de sanções das pessoas. E os atos sancionatórios, os atos que aplicam sanções,
são chamados de atos punitivos. Ainda não ingressamos na classificação dos atos administrativos. Estamos falando da espécie. E essas espécies eu trouxe para vocês porque eu acho importante que vocês conheçam outros atos administrativos que não sejam aquele ato tipo concreto que vai gerar uma consequência, como os exemplos da aula passada, uma concessão de aposentadoria ou a realização de uma licitação. Eu tenho atos com conteúdos um pouco diferentes, que podem, em tese, parecer que não são atos administrativos, mas são. Isso pega a gente pelo pé, muitas vezes, na hora que precisamos formalizar aí a resposta de questão de concurso, né? Ou até mesmo consulta ali de alunos, eu que sou professor, ou resposta a provas. Vocês podemos ter alunos de graduação aqui nos ouvindo, ou advogado na orientação do cliente, e assim sucessivamente. Eu vou ingressar nas classificações, mas assim, muito pela beirada, não podemos tratar de todas, vou tratar das mais importantes. Eu queria distinguir com vocês atos gerais individuais, atos de império de gestão e de expediente, atos discricionários e vinculados, atos simples, complexos e compostos, atos inexistentes, nulos e anuláveis. Essas são, o que me parece, as classificações mais importantes, as que podem suscitar a necessidade de compreensão de todo mundo que queira lidar aí com o direito administrativo relacionado com o Estado. A primeira classificação é a divisão entre atos gerais e atos individuais. Os atos gerais são aqueles que têm como destinatário a pessoa ou pessoas indeterminados. Eles atingem a qualquer pessoa. Os atos normativos são um bom exemplo dos atos gerais. São normas gerais e abstratas, que servem para obrigar um todo, várias pessoas, ou pelo menos pessoas que não estão previamente identificadas. Já os atos individuais têm destinatários certos e específicos. Uma concessão de uma aposentadoria, ela é destinada àquele segurado da Previdência que requer a aposentadoria. Os atos individuais podem ser singulares, quando o destinatário for uma única pessoa, ou plúrimos, quando o ato tiver vários destinatários. Imaginemos a prática de um ato administrativo com vários destinatários, a designação de 3 servidores para compor uma comissão de sindicância. Destinatários do ato são 3 servidores, é plurima, não é uma única pessoa. Atos de império, de gestão e de expediente. O que seriam esses atos? Atos de império seriam aqueles praticados ou impostos coercitivamente. São aqueles atos que têm por fundamento a supremacia do interesse público sobre o privado. É uma prerrogativa que nós vamos tratar adiante lá das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Exemplos que podemos tirar das nossas aulas anteriores: a desapropriação é um ato de império, o embargo a uma obra, a imposição de multas, são atos coercitivos, também chamados de atos de império. Os atos de gestão são aqueles que a administração pratica em pé de igualdade com o cidadão. São atos de mera gestão, por exemplo, do patrimônio público. Imaginemos aqui um contrato de locação de imóveis. O prédio da Procuradoria do Estado do Espírito Santo, eu já disse a vocês na aula anterior, é um prédio alugado, então o Estado assina um contrato de locação daquele imóvel, pratica um ato administrativo, mas sim um ato de gestão, não um ato de império. O proprietário do prédio não foi obrigado a assinar o contrato conosco, houve manifestação ali bilateral de ambas as partes. Atos de expediente são atos de mera rotina. Eles visam dar andamentos a processos, serviços de atividade administrativa. Ali são aqueles atos bem procedimentais, recebimento de petição lá do protocolo, ou despacho para que o processo siga adiante, ou a numeração das páginas do processo. Esses são atos expedientes. São atos singelos, de pouca importância, mas é preciso saber que eles existem. E é, sobretudo, necessário, em vista dessa classificação, diferenciar os atos de império dos atos de gestão. Uma outra classificação, que talvez seja a mais importante das nossas classificações da aula de hoje, é a divisão entre atos vinculados e atos discricionários. Atos vinculados são aqueles sobre os quais a lei dispõe completamente sobre a sua prática. São aqueles atos praticados no regime de rígida tipicidade. Não há margem de escolha para o administrador. Exemplo de atos discricionários vinculados à cobrança de imposto,
né, a concessão de aposentadoria são atos que você precisa seguir rigorosamente o que diz a lei. Eu não posso cobrar mais ou menos imposto do que o legislador fixou. Eu não posso conceder uma aposentadoria se o sujeito não atende aos requisitos legais ou negar se ele atende, né? Os atos discricionários, por sua vez, são aqueles em que o legislador deixa ao administrador, ao servidor, ao colaborador do poder público, alguma margem de escolha. Ela tem um juízo de conveniência e oportunidade para a sua prática, né? E aí esses atos nos evocam o conceito de discricionariedade administrativa, que é muito bem definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando diz que discricionariedade é a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador, a fim de que esse cumpra o dever de integrar com a sua vontade ou juízo a norma jurídica, né? Então, vejam, na discricionariedade, o legislador não fecha todos os elementos da prática do ato. Ela deixa alguma coisa à escolha do gestor, do administrador. Imaginemos a construção de uma ponte. É evidente, eu precisar fazer a licitação, isso é parte do ato que é vinculada, porque a legislação estabelece isso. Mas se eu vou construir a ponte no ponto A, no ponto B ou no ponto C, né, eu preciso, e não houver, nós não tivéssemos elementos técnicos que induzam uma escolha mais específica, né, é possível fazer a escolha do local onde a ponte vai ficar, né, por conveniência, juízo de conveniência e oportunidade para a administração, né? Então, eu tenho ali atos que há uma margem, uma liberdade de escolha, né? A revogação, por exemplo, é um instrumento que evoca a discricionariedade. Eu revogo um ato administrativo e não o anulo. A anulação tem a ver com discricionariedade, nós vamos tratar disso ali adiante, porque na revogação eu trabalho sob um juízo de conveniência e oportunidade. Uma outra classificação, essa não é tão importante do ponto de vista da execução prática do direito administrativo, mas ela é muito importante para quem faz concurso, porque ela é cheia de pegadinhas, né? E as pessoas têm dificuldade em diferenciar esses atos, que é a distinção entre atos simples, complexos e compostos, né? Os atos simples são aqueles em que há uma única manifestação de vontade formando um único ato. Nós vimos na aula passada que ato administrativo exige vontade, né? No ato simples, uma única vontade gera um único ato. Eu tenho atos complexos, são aqueles em que há duas ou mais manifestações de vontade. E essas manifestações de vontade formam um único ato. Então, o complexo são duas manifestações formando um único ato. Por que ele não é composto, né? Nos atos compostos, e aí depois eu vou tentar explicitar a distinção entre complexo e composto, para vocês assimilarem e não precisarem decorar isso, eu tenho uma única manifestação de vontade, né, mas que tem seus efeitos condicionados a ato de aprovação, formando um único ato, né? Então, no ato composto, eu tenho dois atos. Um ato administrativo, que é o concreto, um segundo de aprovação para gerar um conteúdo, né? Uma única manifestação de vontade, né, com um ato instrumental e um ato principal. No ato complexo, né, eu tenho duas manifestações de vontade, mas um único ato. Resolvemos isso por exemplos, acho que é a forma mais fácil de esclarecer. Imaginemos como um ato complexo a investidura de ministro do Supremo Tribunal Federal. A primeira manifestação de vontade, a escolha é feita pelo presidente da República. Todos sabem que o presidente pode escolher os seus indicados ao Supremo, né, evidentemente atendendo aos requisitos previstos na Constituição. Segunda vontade, aprovação ou não dessa escolha pela maioria absoluta dos integrantes do Senado. Então, conjuga-se aí uma segunda manifestação de vontade. Terceira vontade, nomeação do ministro, sabatinado e aprovado pelo Senado pelo presidente da República. Essas vontades se conjugam para a formação de um único ato, que é o ato da investidura do ministro do Supremo. No ato composto, eu tenho uma única manifestação de vontade, né, mas que só se confirma para produzir o ato. A vontade é preordenada à prática de um único ato, a partir de um ato de confirmação ou ratificação, né? O exemplo clássico, né, é a necessidade de ratificação de aposentadoria de servidores pelos tribunais de contas. Eu sou servidor do Estado do Espírito Santo e servidor federal pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu requeiro a minha aposentadoria, eu saio aposentado do dia seguinte à homologação lá do meu pedido
pela autoridade competente. Me afasto do trabalho e vou curtir minha aposentadoria. É assim que funciona. Mas o Tribunal de Contas precisa analisar a regularidade desse ato, é o que diz a lei, é o que diz o direito brasileiro. E, às vezes, ele demora um tempo para analisar, mas a minha aposentadoria só vai ser confirmada como um ato complexo, né, a partir do momento em que o Tribunal de Contas ratifica essa aposentadoria. Né? Tem diferença para a prática administrativa? Tem sim. Porque nos atos complexos, né, o prazo prescricional, em regra, não corre entre a prática do primeiro ato principal e o ato de aprovação, o ato instrumental. Então, por exemplo, se da minha aposentadoria o Tribunal de Contas levar 10 anos para ratificá-la, e lá no momento da ratificação ele tiver dito que a aposentadoria do Cláudio foi irregular, eu não vou poder alegar a prescrição do cancelamento da minha aposentadoria. A prescrição para a Fazenda, nós já vimos em aulas anteriores, é 5 anos, eu não vou poder alegar, porque o prazo prescricional não se iniciou, já que o ato é um único ato e ele é formado a partir da conjugação daquelas vontades. Então, é importante a distinção entre ato complexo e ato composto, inclusive para a prática administrativa. Vai cair no concurso público de vocês, vai cair na prova da ordem para quem não fez. Pode ser que aconteça nos escritórios de vocês que estão nos assistindo, são advogados, alguma questão sobre esse ponto. Esse exemplo que eu dei para vocês foi uma questão que passou por um escritório que eu tive, do qual atuei, aí tive atividade contenciosa durante muitos anos, né? E a solução que nós encontramos para o problema era um servidor aposentado há mais de 20 anos, que teve a ratificação de aposentadoria rejeitada pelo Tribunal de Contas. A solução que nós encontramos foi a identificação de um precedente do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu distinção, e para quem entende do modelo de precedentes, sabe que precedentes analisam se a situação ventilada, no caso do paradigma, ela se assemelha no caso concreto. Então, é pacífico na jurisprudência do Supremo que a ratificação de aposentadoria ela encerra, junto com o ato originário, um ato complexo. Nesse julgado específico que nós encontramos, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, o Supremo afirmou que, como tinha passado muito tempo o ato original, era preciso estabelecer uma distinção e reconhecer a fruição do prazo prescricional. E com esse artifício, com essa interpretação, nós conseguiríamos, apesar de ser um ato complexo, manter a aposentadoria do cliente do escritório, na época. Outra classificação, atos nulos, anuláveis e desistentes. Vamos associar os atos nulos àqueles que lá no processo civil nós relacionamos à nulidade absoluta. São aqueles que contêm vícios insanáveis. Não é viável a sua convalidação. E esses atos, em regra, não produzem efeitos. Já os anuláveis, e aí associaremos ele aos atos de nulidade relativa, são aqueles que apresentam vícios sanáveis, que podem ser corrigidos ou convalidados. A doutrina traz aí um terceiro elemento dessa classificação, seriam os atos inexistentes. Os inexistentes seriam aqueles atos nulos, mas agravados pela circunstância de o vício ser gravíssimo. Esse vício é gravíssimo porque a sua prática reproduz crime ilícito a suscitar a aplicação de sanção. E esses atos aí jamais produzem efeito jurídico. Então, a diferença entre atos nulos e inexistentes é que os nulos têm vício grave e insanável, o inexistente vício gravíssimo e também insanável. Nos atos nulos, em geral, não produz efeito, eles não têm efeitos, como regra. Adiante eu vou explicar para vocês quando eles produzem efeitos. Os inexistentes jamais produzem efeitos. Essa é a classificação. Um exemplo de ato inexistente é aquele ato praticado por um agente que usurpa a função pública, aquele sujeito que se passa por agente público, e é capturado como crime lá pelo artigo 328 do Código Penal brasileiro. Imaginemos que eu tenha sido investido como procurador do Estado, não pelo procurador-geral do Estado ou pelo governador do Estado do Espírito Santo, mas por um sujeito que se fazia passar por eles. O meu ato, o ato da minha investidura, ele é um ato inexistente, insanável, gravíssimo. E, portanto, eu não posso me considerar procurador até eu ser investido pela autoridade competente. Essa é a distinção fundamental ali entre o ato nulo e o ato inexistente. Saímos dessa classificação para tratar exatamente da
do desfazimento dos atos administrativos, né? E o primeiro ponto para a gente tratar, recapitulando a classificação, é a distinção entre nulidade e anulabilidade, né? A nulidade corresponderia lá no processo civil à nulidade absoluta, né? Induz a formação de atos nulos. A anulabilidade, que lá no processo civil se relaciona à nulidade relativa, induz a formação de atos anuláveis, né? A nulidade de atos nulos e inexistentes, a anulabilidade de atos anuláveis, né? Atos anuláveis podem ser objeto de convalidação ou conversão. Eles podem ser corrigidos, né? E é importante que vocês saibam que há uma distinção entre os institutos, né? Na convalidação, corrige-se a invalidade do ato. Eu tenho um ato praticado lá anteriormente e é possível corrigi-lo para que ele próprio, o ato, valha, né? Ele seja um ato válido, um ato que surta os seus regulares efeitos, né? A conversão só pode ser praticada se o ato for sanável, se não houver lesão a terceiro, e aí se a administração assim o considerar conveniente e oportuno. A conversão, a convalidação pressupõe interesse público, né? Então, esse é o primeiro instituto, a preservação do próprio ato, a convalidação, a correção do próprio ato. O problema é que, em algumas situações, né, você não consegue salvar o ato todo. Há no ato aspectos que podem ser aproveitados e aspectos que não podem ser aproveitados. Daí falarmos do Instituto da Conversão. A conversão é um novo ato, não a revigoração daquele ato inicial, aquele ato anulável inicial, né? A prática de um novo ato que aproveita os elementos válidos do ato anterior para atender a mesma finalidade, né? Com retroação dos seus efeitos. Imaginemos, então, a transformação retroativa, como exemplo, né? Na nomeação de um cargo de provimento efetivo, não há nomeação de um cargo de comissão. Nomeamos um servidor sem concurso público, né? Ou investimos um servidor sem concurso público. Isso é um ato nulo. Não posso investir um servidor sem concurso público. Salvo se o cargo em que eu investi é um cargo de livre nomeação e exoneração, um cargo em comissão. Então, eu convalido, eu converto aquele ato, eu não posso convalidar, porque eu fiz ali a opção por identificá-lo como servidor efetivo, essa parte do ato é insanável, né? Mas eu posso aproveitar tudo que foi feito, o documento que ele apresentou, o currículo que foi entregue, né? Para dizer, olha, torna-se sem efeito aquela investidura como servidor efetivo, mas vamos investi-lo como servidor em cargo em comissão, servidor comissionado, mediante aproveitamento dos elementos do ato que podem ser convalidados, né? O que falta dizer para vocês ali nessa questão ainda do desfazimento dos atos? É que eu disse a vocês ali atrás, disse para a gente explicitar a classificação, a distinção entre atos nulos, anuláveis e inexistentes, né? Que os atos nulos, em regra, não possuem efeitos, em regra, não surtem efeitos, né? E os atos inexistentes jamais surtem efeitos. Pois é, eu queria agora desdizer o que eu disse, né? Não desdizer em tudo, né? Mas desdizer, tentar minudenciar, ou tentar esclarecer, ou tentar simplificar o mito que se coloca, segundo o qual atos nulos não surtem efeito. É claro, como regra, não surtem, porque resultam de nulidade absoluta, resultam da insanabilidade do ato, né? E, assim, de fato, no plano das ideias, eles não surtem efeito. Os atos nulos foram feitos para não surtirem efeitos, me permitam aí a rima imprópria, né? Mas e se eles surtirem efeitos na prática? Veja, no plano das ideias é uma coisa, né? Na teoria. Na prática, se eles surtirem efeitos. Imaginemos, né, que a administração faça uma licitação para a contratação de um dado bem, a aquisição de um bem ou um serviço. Imaginemos que a modalidade de licitação escolhida, nós vamos ver adiante sobre licitação, tenha sido a modalidade errada, não era a modalidade que tinha que ser escolhida. Precisava fazer, por exemplo, na modalidade de concorrência, que é a mais rigorosa, que foi feita por carta convite, na modalidade de convite, que é menos rigoroso. Mas a empresa foi contratada, ela prestou o serviço, né?
e prestou conta do serviço, ele entregou, o serviço contratado foi efetivamente prestado, ou o bem adquirido foi efetivamente entregue, o preço foi pago. Então, vamos fazer? Vamos dizer que esse ato não surtiu efeito? Ele surtiu efeito. Efeitos práticos, mas ele surtiu. Né? E se eu fizer o contratado devolver o valor que ele recebeu, nós vamos ter enriquecimento sem causa da administração. Né? Como é que a gente resolve esse problema de se os atos surtem ou não surtem efeito na prática? Né? O professor Celso Antônio ele nos apresenta uma solução, né? É uma solução enunciada por ele, o professor Ricardo Marcondes Martins trata disso num livro muito interessante, né? Que é a teoria dos efeitos dos atos nulos. O que o professor Celso fala? Olha, atos nulos surtem efeitos. Né? Alguns. Atos restritivos nulos não surtem efeitos nenhum. Quais são os atos restritivos? Aqueles que restringem direitos do administrado. Então, a negativa de uma aposentadoria, se esse ato é nulo, né, ele perde todos os efeitos, inclusive o que decorreu ali da negativa da aposentadoria. Agora, se esse ato é ampliativo, aí para o nosso exemplo, a concessão da aposentadoria, os seus efeitos podem ser preservados, se houver boa-fé do administrado, enriquecimento sem causa da administração. Lembre lá da discussão sobre se o servidor público deve devolver vencimentos ou subsídios recebidos de boa-fé. É uma discussão que hoje está pacífica no Tribunal de Contas da União, encaminha para a pacificação no STJ. A concessão de uma vantagem a um servidor é um ato administrativo de natureza ampliativa. Supondo que essa vantagem tenha sido concedida de forma indevida, ou seja, que o ato ele é nulo, de pleno direito, o direito não foi cumprido, né? O período que o sujeito recebe a vantagem, né, pode ser mantido esses efeitos ou esses efeitos têm que ser fulminados. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello afirma se houver boa-fé da pessoa e se, juntamente com a boa-fé, tivermos enriquecimento sem causa da administração, vamos imaginar que essa vantagem envolva, por exemplo, maior tempo de prestação de serviço do servidor à administração, ou que envolva, por exemplo, a assunção de funções que ele não assumia, ou de responsabilidades que ele não assumia. Nesse caso, é sim possível preservar os efeitos do ato administrativo. O que falta dizer? Falta falar sobre a extinção dos atos administrativos. Em duas formas a extinção de atos administrativos. Uma que evoca o conceito de discricionariedade e a outra que evoca o conceito de vinculatividade dos atos. Atos administrativos podem ser extintos por revogação, são decisões tomadas pela administração por razões de mérito, juízo de conveniência e oportunidade, critérios de escolha do gestor, que nesse ponto atuam com a margem de liberdade que lhe é permitida pelo legislador. E temos a invalidação ou anulação, né, que consiste na extinção de um ato administrativo praticado em desconformidade com o direito. Nesse caso, o fundamento da extinção é um vício jurídico. Né? A anulação ou invalidação tem razões de direito, razões jurídicas. Né? Houve uma falha na construção do ato. O ato não corresponde ao direito e, portanto, ele é considerado anulado, ele é invalidado. Né? O ato, num outro exemplo, ele é válido, ele foi praticado conforme o direito, mas a administração, desde que o ordenamento assim o permita, revoga esse ato por razões de conveniência e oportunidade. Essa é, então, a distinção entre revogação e anulação ou invalidação dos atos administrativos. Falamos aqui em 2 aulas sobre ato administrativo. O conteúdo é relativamente simples, embora tenha aí algum detalhamento que torne a aula um pouco cansativa, exaustiva para vocês. Por isso mesmo, não vou me estender demais no tema, né? Mas eu queria informar vocês que nas próximas aulas trataremos de contratos administrativos e de licitações públicas e todos esses elementos e conceitos que aprendemos nas aulas sobre atos administrativos serão aproveitados, apreendidos e revisitados nas aulas subsequentes. Então, isso é conteúdo que se soma tijolinho por tijolinho para uma compreensão
mais completa e, por isso mesmo, mais efetiva do direito administrativo. Desejo um bom dia a todos e me despeço por aqui. Um abraço.